O movimento das indústrias avançando para o varejo não é um movimento tão recente. A gente tem exemplos que já datam de alguns anos. Mas esse é um movimento que está se intensificando. E está se intensificando porque as indústrias percebem que cada vez mais, num ponto de varejo multimarca, seus produtos e suas marcas acabam se perdendo e elas não conseguem fazer com que o consumidor tenha uma experiência que seja compatível com aquela que a indústria gostaria e que foi a experiência para a qual ela concebeu aquele produto ou serviço. Então, cada vez mais nós veremos indústrias avançando para o varejo dos ramos mais variados. Eu sinto que nós não estamos nem no começo disso aí, nós estamos começando a arranhar o tema. Há uma série de desafios que a indústria que pretende avançar para o varejo acaba enfrentando. A principal delas é a questão do DNA indústria versus DNA varejo. No painel que estamos fazendo aqui na BR Week sobre esse tema, nós vamos contar algumas historinhas, vamos explorar com os palestrantes, com os painelistas, algumas historinhas interessantes do tipo desde quantidade de produção até a dificuldade que a indústria tem de perceber que certas coisas têm que ser feitas de forma mais rápida, mais ágil, mais leve quando você está avançando para o varejo. Essa questão do DNA é muito relevante. Segundo ponto que é extremamente relevante, que é o conflito entre canais. A indústria fornece para N canais, inclusive lojas multimarca, e de repente abre, muitas vezes parede com parede, uma loja monomarca, que vai disputar espaço com a multimarca. E a multimarca, por sua vez, não tem que seguir as regras da monomarca. Isto costuma dar muito conflito, muito pau. De novo, é inevitável e um pouco de conflito eu acho que é até positivo, porque acaba tirando todo mundo da sua zona de conforto. É muito difícil, como alinhar este conflito é uma coisa extremamente difícil. Se fosse fácil, se eu tivesse uma resposta fácil, eu ia vendê-la caro para burro. Não tem, cada caso é um caso, mas muitas vezes você tem que ter a estratégia da monomarca, das lojas exclusivas, muito claramente definida antes e muitas vezes tem que ser negociada essa estratégia ou a implantação delas com os seus clientes multimarca. Eu já tive casos de clientes que optam por não começar por determinados mercados geográficos, porque ali é uma presença muito forte de multimarcas. Em outros casos, eu tenho clientes que optaram por convocar as multimarcas, os donos de multimarcas, perguntando: você não gostaria de abrir uma loja monomarca minha? Você já é um bom cliente, porque eu vou abrir. Então eu preferia ter você comigo do que você contra mim. Cada caso é um caso, tem que ser estudado, agora tem que ser pensado antes. É muito difícil você deixar para pensar depois que a estratégia já está em andamento. Muitas indústrias optaram por avançar para o varejo porque entendem que tem mais dinheiro para ganhar no varejo do que na indústria propriamente dita. Hoje em dia, ser indústria, em muitos casos, é uma commodity. Você pode terceirizar a produção com facilidade. Quem quiser ter uma marca forte tem que avançar para o varejo. Esta é a percepção. E hoje, cada vez mais, e vai continuar assim, marca é algo extremamente relevante. Produzir, quase todo mundo é capaz de produzir com uma qualidade razoável. Criar uma marca é para pouca gente e requer um trabalho muito bem feito, inclusive de presença junto ao consumidor final. Se aproximar do consumidor final e gerar para esse consumidor final uma experiência de consumo positivo. Ninguém mais compra um produto, todo mundo compra uma experiência, uma transação. Eu diria que a indústria que avança para o varejo passa a entender o consumidor muito melhor e consegue atendê-lo de uma forma tão mais correta, tão mais adequada para os desejos dele, que uma coisa muito interessante que acontece é as indústrias que avançam para o varejo através de lojas monomarca experimentam de forma geral um aumento de vendas também nas lojas multimarca, porque as lojas monomarca acabam impactando a percepção que o consumidor tem e a compreensão que a indústria passa a ter do consumidor faz com que ela possa desenvolver produtos melhores, uma comunicação melhor. Em suma, ela se torna mais amigável para o consumidor final. Muitas das indústrias que avançam para o varejo começam com unidades próprias para testar, para aprender o conceito e depois partem para franquias por uma série de razões. Primeiro, para se aliar a empreendedores locais que têm não só o capital, mas têm os relacionamentos locais. E segundo, porque nós temos um dos sistemas tributários mais imbecis do planeta, um sistema tributário que estimula as empresas a ficarem pequenas. Então,
Quando você tem uma franquia, uma loja franqueada, que é operada por um franqueadinho lá, ela pode se enquadrar num regime de um simples, ou de um super simples. Enquanto que uma loja colocada por uma grande indústria, fatalmente teria que operar ou em lucro real ou em lucro presumido. O resultado na última linha é completamente diferente. Então, adotar o modelo de franquia permite que essas indústrias estabeleçam pontos de venda exclusivos em mercados onde um ponto de venda próprio, operado por ela, seria deficitário. Na mão do franqueado, este mesmo ponto de venda passa a ser lucrativo. Com franquia dá para ser bem mais competitivo, principalmente se você souber escolher bem o seu franqueado, souber treiná-lo, capacitá-lo e souber acompanhá-lo, dar suporte a ele no dia a dia do seu negócio. Olha, o BR Week está se tornando um evento cada vez mais relevante para o varejo brasileiro e até pelo simples fato, não só pelas palestras que são espetaculares, pelos painéis que são espetaculares, mas o simples fato de a gente poder vir para cá e conversar com as pessoas, o networking que a gente acaba fazendo aqui é espetacular. Eu agora, durante o almoço, sentei na mesa com as pessoas que estarão no meu painel, os empresários que estarão no meu painel. E é fantástico, como um já estava aprendendo com o outro, já saíram todos dali anotando um monte de ideias. Esta coisa da gente conversar, trocar ideia, entender o que o outro está fazendo, a visão do outro, nossa, só pode desenvolver a gente cada vez mais. Então é fantástico que BR Week tem uma vida muito longa e se repita durante muitos e muitos anos.